Amazon. Do livro Paranormalidade. Porque vemos o que não existe. Richard Wiseman. Tradução de Fátima Santos. Introdução. Na qual aprenderemos o que aconteceu quando um cão supostamente vidente foi colocado à prova e começaremos nossa jornada rumo a um mundo no qual tudo parece possível e nada é o que parece. Enquanto olhava fixamente nos olhos de Jaitei, diversos pensamentos passaram pela minha cabeça. Esse pequeno cão da raça Terrier, lindinho, é de fato vidente? Se não é, como conseguiu conquistar as manchetes em todo o mundo? E, se podia prever o futuro, ele já sabia se nosso experimento seria um sucesso? Naquele momento preciso, Jaitei tossiu um pouco, inclinou-se para a frente e vomitou em meus sapatos. Meu tempo valioso com Jaitei ocorreu há cerca de uma década. Eu tinha 30 e poucos anos e conduzi uma experiência para descobrir se esse terrier de fato tinha capacidade de prever quando seus donos voltariam para casa. Naquela época eu já dedicara 10 anos à investigação de uma variedade de fenômenos supostamente paranormais, passando noites em claro em casas supostamente assombradas, testando médiums e videntes e realizando experiências em telepatia. Essa fascinação com o impossível começou quando eu tinha 8 anos e vi meu primeiro truque de mágica. Meu avô me mandou marcar minhas iniciais em uma moeda. Fez a moeda desaparecer e, em seguida, revelou que ela fora magicamente transportada para uma caixa lacrada. Algumas semanas mais tarde ele explicou o segredo para o suposto milagre e eu fiquei encantado. Nos anos seguintes, procurei saber tudo sobre as artes sombrias da magia e da ilusão. Pesquisei em sebos por obras obscuras sobre prestidigitação. Entrei para um clube de mágica local e me apresentei diante de amigos e familiares. Quando cheguei à adolescência, já havia feito mais de 200 shows e me tornara um dos membros mais jovens do prestigioso Magic Circle. Para conseguir iludir uma plateia, os mágicos têm de compreender como ela pensa e se comporta. Mais especificamente, eles precisam saber como fazer seus integrantes perceberem de forma equivocada o que está acontecendo bem debaixo de seu nariz, evitar que pensem em determinadas soluções para os truques, e convencê-los a perceber de forma errada o que aconteceu bem diante de seus olhos. Após iludir pessoas 2 vezes por noite durante vários anos, fiquei fascinado com esses aspectos do comportamento humano e, por fim, decidi estudar psicologia na University College London. Como a maioria dos mágicos, eu era profundamente cético em relação à existência de fenômenos paranormais e os havia confinado a uma gaveta de arquivo mental intitulada Não Verdadeiro, mas divertido para se discutir em festas. Então, quando estava prestes a chegar ao fim do primeiro ano de minha graduação em psicologia, um lance de sorte mudou tudo. Um dia, por acaso, liguei a televisão em meu quarto e peguei o fim de um programa sobre a ciência e o sobrenatural. Uma jovem psicóloga chamada Sue Blackmore apareceu na tela e explicou que também era fascinada por coisas supostamente sobrenaturais e assustadoras. Então, ela disse algo que teve um impacto imenso na minha carreira. Em vez de examinar se tais fenômenos eram genuínos, ela explicou que achava mais válido investigar por que as pessoas experienciavam essas estranhas sensações. Porque as mães acham que têm comunicação telepática com seus filhos. Porque as pessoas acreditam terem visto fantasmas. Porque algumas pessoas têm tanta certeza de que seus destinos foram escritos nas estrelas. De repente caiu a ficha. Antes disso eu não havia considerado seriamente levar adiante qualquer pesquisa sobre fenômenos paranormais. Afinal, porque eu dedicaria meu tempo examinando a possível realidade de coisas que provavelmente não existiam. No entanto, os comentários de Sue me fizeram perceber que tal trabalho poderia valer a pena se eu me afastasse da existência dos fenômenos em si e, em vez disso, focasse na profunda e fascinante psicologia por trás das crenças e experiências pessoais. Ao me aprofundar, descobri que Sue não era a única pesquisadora a adotar essa abordagem do paranormal. Na realidade, desde o começo da história, vários pesquisadores dedicaram suas vidas a tentar descobrir o que os fenômenos supostamente paranormais nos revelam sobre nosso comportamento, nossas crenças e nosso cérebro, desejando fazer um passeio pelo lado sobrenatural. Esses pioneiros do pensamento independente levaram adiante algumas das pesquisas mais estranhas já conduzidas, inclusive removendo a cabeça do maior telepata do mundo.
infiltrando-se em diversos cultos, tentando pesar as almas dos mortos, e testando um mangusto falante. Da mesma forma que o misterioso mágico de Oz veio se revelar o homem por trás de uma cortina que apertava botões e puxava alavancas, esses trabalhos também produziram insights surpreendentes e importantes para a psicologia da vida cotidiana e da psique humana. Minha investigação sobre Jai-Tei, o Terrier supostamente vidente, é um bom exemplo dessa abordagem. Antes de se tornar o bem-sucedido guru da autoajuda que é hoje, Paul McKenna apresentou uma série de televisão sobre o paranormal. Fui convidado para ser um dos cientistas fixos do programa, dando minha opinião sobre uma variedade grande de apresentações, experimentos e eventos extraordinários. Era um pouco de tudo. Uma semana, um homem parecia gerar faíscas das pontas de seus dedos, enquanto, em outra, Paul convidou milhões de telespectadores para influenciar psiquicamente a Loteria Nacional, concentrando-se em 7 números específicos durante o sorteio, 3 dos quais foram sorteados. Um episódio envolveu um filme especialmente interessante sobre um cão da raça Terrier chamado Jai-Tei. Segundo o filme, Jai-Tei tinha uma capacidade excepcional de prever a chegada de Pão, a dona dele, em casa. Pão morava com os pais e eles observaram que o Jai-Tei parecia sempre sinalizar corretamente a chegada da filha sentando-se na janela. Um jornal nacional publicou um artigo sobre a extraordinária habilidade de Jai-Tei e um canal de televisão austríaco conduzia uma experiência inicial com ele. O teste foi mostrado no programa de Paul McKenna e envolveu uma equipe de filmagem que seguiu Pão pelo centro da cidade onde morava, enquanto uma segunda equipe filmava Jai-Tei continuamente na casa dos pais dela. Quando Pão decidiu retornar para casa, Jai-Tei foi para a janela e permaneceu lá até sua dona chegar. Pão, Jai-Tei e eu estávamos todos no show e conversamos sobre o filme. Eu disse que achava tudo muito curioso e Pão gentilmente me convidou para realizar um exame mais formal em seu cão aparentemente vidente. Algumas semanas mais tarde, meu assistente de pesquisa, Matthew Smith, e eu dirigimos para Ramsbottom, no noroeste da Inglaterra, para testar Jai-Tei. Nós nos encontramos e tudo parecia ir bem. Pão foi muito gentil. Matthew e eu gostamos de Jai-Tei e ele pareceu ter gostado de nós. Durante o primeiro teste, Matthew e Pão se dirigiram para um bar a cerca de 13 quilômetros e, uma vez lá, usaram um gerador de números aleatórios para selecionar uma hora para voltar. 21 horas. Nesse interim, eu filmava continuamente a janela favorita de Jai-Tei para que tivéssemos um registro completo de seu comportamento nela. Quando Pão e Matt voltaram do bar, rebobinamos o filme e fiquei observando ansiosamente o comportamento de Jai-Tei. Curiosamente, o Terrier estava na janela na hora designada. Até aqui, tudo bem. No entanto, quando olhei o restante do filme, as aparentes habilidades de Jai-Tei começaram a desaparecer. Descobrimos que ele era uma espécie de fã da janela, visitando-a 13 vezes ao longo da experiência. Durante um segundo teste no dia seguinte, Jai-Tei visitou a janela 12 vezes. Parecia que sua presença na janela não era o sinal claro que a vinheta da televisão austríaca sugeria. Pão explicou que o verão talvez não fosse o melhor momento para a experiência por causa das muitas distrações, inclusive o cio da cadela local e as entregas do peixeiro. Em dezembro, retornei a Ramsbottom e realizei mais 2 testes. Na primeira sessão, Jai-Tei fez 4 viagens até a janela e uma delas ocorreu cerca de 10 minutos antes de Matthew e Pão partirem de volta para casa. Quase, mas nada definitivo. No teste final, Jai-Tei fez 8 viagens até a janela. Uma delas foi exatamente quando Matthew e Pão começaram seu caminho de volta para casa. Mas ele só passou alguns segundos lá antes de correr para o jardim e vomitar em meus sapatos. De modo geral, não foi exatamente uma demonstração taxativa da capacidade dos animais de fazer mágica. No entanto, a pergunta interessante não é se os animais de fato possuem dons paranormais, mas, ao contrário, porque as pessoas acreditam que têm uma ligação paranormal com seus animais de estimação. A resposta nos diz muito sobre uma das formas fundamentais de pensarmos sobre o mundo. Em 1967, Lauren e Jean Chapman, um casal de psicólogos da Universidade de Wisconsin, conduziram uma experiência que se tornou clássica. 2 O estudo envolvia uma forma de avaliação psiquiátrica popular na década de 1960 chamada teste do desenho da figura humana. Segundo os clínicos da época,
Era possível detectar todo tipo possível de problema, tais como paranoia, sexualidade reprimida e depressão a partir do desenho de uma pessoa típica feito por um indivíduo. Os Chapman, no entanto, não tinham muita certeza de que o teste resistiria a um exame minucioso. Afinal, muitas das supostas relações, tais como paranoicos desenhando pessoas com olhos grandes, pareciam se ajustar surpreendentemente bem aos estereótipos estabelecidos na mente do público e, portanto, os Chapman questionaram se, na verdade, os supostos padrões não estariam na mente dos clínicos. Para testar a ideia deles, um grupo de alunos recebeu desenhos de pessoas feitos por pacientes psiquiátricos, juntamente com uma breve descrição de seus sintomas, tais como ele é desconfiado, ele está preocupado em não ser suficientemente viril, ele está preocupado com sua impotência sexual. Após observar detalhadamente os pares de desenhos e as palavras, foi perguntado aos voluntários se eles haviam observado quaisquer padrões nos dados. Curiosamente, os voluntários reportaram os mesmos tipos de padrões que os profissionais usavam há anos. Eles pensavam, por exemplo, que as pessoas paranoicas desenhavam olhos atípicos, que aqueles com questões relacionadas à virilidade produziam figuras de ombros largos e que órgãos sexuais pequenos indicavam questões relacionadas à impotência. Havia apenas um pequeno problema. Os Chapman juntaram desenhos e sintomas aleatoriamente. Portanto, não havia nenhum padrão verdadeiro nos dados. Os voluntários viram o invisível. O trabalho dos Chapman desacreditou completamente o teste do desenho da figura humana e, mais importante, revelou um insight significativo sobre a psique humana. Nossas crenças não habitam passivamente nossos cérebros, esperando para serem confirmadas ou contrariadas por informações novas. Ao contrário, elas desempenham um papel importante na forma como vemos o mundo. Isso é especialmente verdadeiro quando estamos diante de coincidências. Somos muito bons em prestar atenção a eventos que coincidem, sobretudo quando eles reforçam nossas crenças. No experimento do Chapman, os voluntários já acreditavam que as pessoas paranoicas produziriam desenhos com olhos grandes e, portanto, perceberam exemplos disso quando o desenho de uma determinada pessoa de fato tinha olhos grandes e desprezaram as imagens com olhos perfeitamente normais feitas por indivíduos paranoicos. O mesmo princípio se aplica às questões da paranormalidade. Todos nós gostamos de pensar que temos um potencial paranormal latente e ficamos empolgados quando pensamos em um amigo. O telefone toca e ele está do outro lado da linha. Ao fazê-lo, estamos nos esquecendo de todas as ocasiões em que pensamos naquele amigo. O telefone tocou e era um vendedor de janelas de vidro duplo. Ou de todas as vezes em que não estávamos pensando no amigo e ele inesperadamente telefonou. Da mesma forma, se temos um sonho que reflete os eventos do dia seguinte, rapidamente reivindicamos o dom da profecia. Mas, ao fazê-lo, ignoramos todas as vezes em que nossos sonhos não se realizaram. É o mesmo com a mágica animal. Se acreditamos que os donos têm uma ligação mediúnica com seus animais de estimação, prestamos atenção às vezes em que um animal parece prever sua chegada e nos esquecemos daquelas em que o animal fez uma previsão errada ou não conseguiu prever um retorno. Talvez mais importante, o mesmo mecanismo também nos induz erros em questões relacionadas à saúde. Em meados da década de 1990, os pesquisadores Donald Edelmeier e Amos Tversky decidiram investigar uma possível ligação entre a dor da artrite e as condições climáticas. 3 Ao longo de milhares de anos, as pessoas se convenceram de que sua artrite aumentava com determinadas mudanças na temperatura, na pressão barométrica e na umidade. Para descobrir se isso era de fato verdade, Edelmeier e Tversky pediram para um grupo de pessoas que sofria de artrite reumatoide classificar os seus níveis de dor 2 vezes por mês durante um ano. O grupo de pesquisa, então, obteve informações detalhadas sobre a temperatura, a pressão barométrica e a umidade local no mesmo período. Todos os pacientes estavam convencidos de que havia uma relação entre as condições climáticas e sua dor. No entanto, os dados mostraram que o problema estava completamente dissociado dos padrões meteorológicos. De novo, eles haviam focado nas vezes em que os altos níveis de dor estavam associados a padrões climáticos especialmente incomuns, esquecendo-se de quando esse não foi o caso e concluindo erroneamente que os dois estavam relacionados. Da mesma forma,
Podemos ouvir falar de alguém que foi milagrosamente curado após rezar, esquecer dos que foram curados sem oração ou que rezaram, mas não foram curados, e concluir incorretamente que a oração funciona. Ou podemos ler sobre alguém que foi curado de câncer após comer muitas laranjas, esquecer daqueles que foram curados sem laranjas ou dos que consumiram laranjas, mas não foram curados, e acabar por acreditar que as laranjas ajudam a vencer o câncer. O efeito pode até mesmo ajudar a estimular o racismo, com pessoas vendo imagens de integrantes de minorias étnicas envolvidos em atos de violência, esquecendo-se dos indivíduos desses grupos que são cidadãos obedientes à lei, ao mesmo tempo, das pessoas violentas que vêm de comunidades não minoritárias, levando-as à conclusão de que os integrantes das minorias têm uma propensão especial à criminalidade. Minha pesquisa com Jaitei começou com uma investigação de um caso supostamente paranormal e terminou revelando muito sobre uma das formas fundamentais por meio das quais interpretamos o mundo de maneira errônea. Esse fato ilustra por que acho a ciência do sobrenatural tão fascinante. Cada viagem leva a uma jornada rumo ao desconhecido, durante a qual você não tem ideia de quem conhecerá ou do que encontrará. Estamos prestes a embarcar em uma expedição às profundezas desse mundo, até agora oculto, da ciência do sobrenatural. Em uma série de contos fantásticos, conheceremos um elenco pitoresco de personagens, iremos para os bastidores com ilusionistas experientes, observaremos líderes de cultos carismáticos em ação, e assistiremos a sessões espíritas intrigantes. Cada aventura revelará insights únicos e surpreendentes sobre a psicologia oculta por trás de sua vida diária, incluindo, por exemplo, como você passou a ter medo de coisas supostamente sobrenaturais e assustadoras, como seu inconsciente é muito mais poderoso do que previamente imaginado e como sua mente pode ser controlada por outros. A jornada será mais do que uma excursão de turismo passiva. Ao longo do caminho, você será solicitado a arregaçar as mangas e tomar parte em diversos experimentos. Cada um desses testes oferece uma oportunidade de explorar o lado mais misterioso de sua psique, encorajando-o, por exemplo, a medir seus poderes de intuição, a avaliar seu grau de sugestionabilidade e a descobrir se é um mentiroso nato. Está quase na hora da partida. Prepare-se para entrar em um mundo em que tudo parece possível e, no entanto, nada é exatamente o que parece. Um mundo em que a verdade é de fato mais estranha do que a ficção. Um mundo que eu tive o prazer de chamar de lá pelos últimos 20 anos. Corra agora. Há uma tempestade a caminho e estamos prestes a começar nossa jornada em um mundo muito mais fantástico que o de Oz. Capítulo 1. Adivinhação, no qual conheceremos o misterioso Sr. D. Visitaremos a cidade inexistente de Lac Obegon. Aprenderemos a convencer estranhos de que sabemos tudo sobre eles, e descobriremos quem realmente somos, por razões que se tornarão claras em breve. Seria injusto fornecer o nome verdadeiro do Sr. D., nascido no norte da Inglaterra em 1934. Esse homem extraordinário passou a maior parte de sua vida trabalhando como vidente profissional e construiu uma reputação invejável pelo alto índice de acerto de suas leituras. Quando eu estudava na Universidade de Edimburgo, Sr. D. entrou em contato comigo e me perguntou se estava interessado em observá-lo fazendo algumas leituras. Aceitei imediatamente a oferta amável e convidei-o para a universidade, de forma que eu pudesse filmá-lo em ação. Algumas semanas mais tarde, nós dois nos encontramos no saguão do departamento de psicologia. Eu lhe mostrei meu laboratório e expliquei que havia providenciado alguns voluntários ansiosos para fazer parte de uma leitura paranormal. Sr. D. calmamente armou sua mesa, sacou seu baralho de tarô e sua bola de cristal, e esperou pela primeira cobaia. Alguns minutos mais tarde, a porta se abriu e entrou uma garçonete de 43 anos, chamada Lisa. Pressionei o botão de gravar na câmera de vídeo e me afastei para o outro lado de um espelho de duas direções. Sr. D. não sabia nada sobre Lisa antes da leitura. Ele começou pedindo a ela que estendesse a mão direita com a palma para cima. Após cuidadosamente examinar a palma da mão com uma lupa de cabo de chifre, começou a descrever a personalidade dela. Em segundos, Lisa começou a sentir com a cabeça e sorrir. Em seguida, ele lhe pediu para embaralhar as cartas de tarô e, depois,
colocá-las no centro da mesa. Senhor, D virou uma carta após a outra e falou sobre cada uma por vez. Em alguns minutos, ele disse a Lisa que ela tinha um irmão e descreveu a carreira dele com bastante detalhe. Alguns minutos mais tarde, Senhor, D disse que achava que Lisa terminara recentemente um relacionamento de muito tempo. A sessão com a Lisa durou cerca de 10 minutos. Quando ela saiu do laboratório, eu a entrevistei sobre o que achara de seu tempo com o Sr. D. Ela estava extremamente impressionada e me explicou como o Sr. D havia acertado sobre sua personalidade, as dificuldades com seu relacionamento recente e a carreira do irmão. Ao pedir que avaliasse o índice de acerto da leitura do Sr. D, Lisa lhe deu as maiores notas. Por toda a manhã, diversas outras pessoas saíram igualmente convencidas de que o Sr. D possuía poderes misteriosos. Após uma refeição leve, ele assistiu às gravações das leituras e explicou mais suas faculdades. Foi uma experiência fascinante e surpreendente. Em apenas poucas horas, Sr. D não só forneceu um olhar raro no mundo do paranormal profissional, mas também revelou como quase todo mundo poderia aprender a desenvolver tais poderes. Ao final do dia, o Sr. D guardou o baralho de tarô e se despediu. Infelizmente, nunca mais encontrei-o novamente porque ele sofreu um ataque cardíaco repentino e fatal alguns anos depois. No entanto, o dia que passei com ele continua vivo em minha mente. E voltaremos ao segredo por trás de seu dom de insight aparentemente mágico adiante neste capítulo. Todos os anos, milhões de pessoas visitam paranormais e saem plenamente convencidas de que esses indivíduos têm a faculdade de enxergar o fundo de suas almas. Elas estão se enganando, sendo vítimas de engodos elaborados, ou há algo genuinamente fantasmagórico acontecendo. Para descobrir a resposta, um pequeno número de pesquisadores, dentre os quais o mais notável é o mágico e cético James Randi, colocou sob um microscópio os poderes supostamente paranormais de médiums e videntes. Sessão espírita em uma tarde de quarta-feira quente. Randall James Hamilton Inge nasceu em Toronto em 1928. Aos 12 anos. Por acaso, ele assistiu a uma apresentação vespertina de um famoso mágico americano chamado Harry Blackstone. Senhor, a mosca picou forte. Inge pesquisou o que pode sobre o mundo secreto da mágica e, após certo tempo, começou a se apresentar em público regularmente. Assim como muitos mágicos, Inge era um tanto cético com relação às questões paranormais. Aos 15 anos de idade, foi à igreja espiritualista local e ficou enojado com o que viu. As pessoas na congregação eram encorajadas a levar envelopes fechados contendo perguntas para seus entes queridos falecidos. Os sacerdotes então liam secretamente as mensagens e criavam uma resposta falsa dos mortos. Inge tentou expor o embuste, mas ofendeu os sacerdotes e terminou passando algum tempo na delegacia. Sem se incomodar, ele acabou deixando crescer um cavanhaque. Mudou o nome legalmente para James o Assombroso Randi e embarcou em uma longa e pitoresca carreira como mágico profissional e escapologista. Ao longo dos anos, se envolveu em uma série de projetos que terminaram nas manchetes, o que inclui permanecer em um caixão de metal lacrado por 104 minutos, quebrando o recorde de Eudine por pouco mais de 10 minutos, acumular 22 apresentações no Titanic Show de Johnny Carson, atuar em um episódio de Rapid Eyes, escapar de uma camisa de força pendurado de cabeça para baixo sobre as cataratas de Niágara e, aparentemente, decapitar a lenda do rock Alice Cooper durante noites a fio. Em conjunto com a carreira de mágico, Randi continuou sua cruzada contra as fraudes da paranormalidade. Suas investigações ganharam tal força e notoriedade que, em 1996, ele fundou a James Randi Educational Foundation. A página na internet se apresenta como uma fonte educacional sobre a paranormalidade, a pseudociência e o sobrenatural e lança um desafio audacioso aos videntes ou aos que declaram ter poderes paranormais. Um desafio de $1 milhão, para ser preciso. No final da década de 1960, Randi apareceu em um programa de entrevistas de rádio explicando por que acreditava que aqueles que afirmavam ter poderes paranormais estavam se iludindo ou iludindo outras pessoas. Um dos participantes, um parapsicólogo, sugeriu que ele pagasse para ver e oferecesse um prêmio em dinheiro para qualquer um que conseguisse mostrar faculdades paranormais genuínas. Randi aceitou o desafio e ofereceu $1.000. Com o passar dos anos, a oferta cresceu para 100 mil e, então, no
no final da década de 1990, um rico patrocinador de sua fundação aumentou o prêmio para $1 milhão para qualquer um que conseguisse demonstrar a existência de faculdades paranormais que satisfizessem um grupo de jurados independentes. Até hoje, ninguém conseguiu. No entanto, por uma década, essa oportunidade de se tornar um milionário instantaneamente atraiu um fluxo constante de candidatos, inclusive paranormais que afirmavam ser capazes de adivinhar a ordem de cartas embaralhadas, cartomantes que diziam poder usar cabides dobrados e varas bifurcadas para descobrir água subterrânea e até uma mulher que tentava usar o poder da mente para fazer estranhos urinarem. Essa tentativa também foi um fracasso. Em 2008, uma médium britânica chamada Patricia Putt se candidatou para o desafio de $1 milhão de Randi. Ela tinha certeza de que era capaz de coletar informações sobre os vivos conversando com seus amigos e parentes mortos. Randi pediu a mim e a Chris French, um professor de psicologia do Goldsmiths College, em Londres, para testar as habilidades dela. 2 Putt mora em Essex e é uma médium experiente que faz leituras individuais em grupo há vários anos. Segundo sua página da internet, boa parte desse trabalho foi desenvolvido com a assistência inestimável de seu guia espiritual egípcio Ankara, o qual ela conheceu quando participava de uma sessão hipnoterápica de regressão. O texto também descreve muitos exemplos em que ela aparentemente forneceu provas incontestáveis do mundo espiritual, assim como uma lista de diversos programas de televisão e rádio que usavam seus serviços. Após muita discussão, Putt, French e eu concordamos sobre os detalhes do teste. Ele seria realizado em um dia e envolveria 10 voluntários. Ela não seria apresentada a nenhuma dessas pessoas antes. Tentaria contatar um amigo ou parente morto de cada um dos voluntários e, em seguida, usaria esse espírito para confirmar informações sobre a personalidade e a vida do consulente. O grande dia chegou. Cada um dos voluntários foi agendado para chegar ao laboratório de French em horários diferentes do dia, para minimizar a possibilidade de Putt obter qualquer informação sobre eles a partir de sua aparência ou roupas. French os fez retirar relógios e quaisquer joias, vestir uma longa capa preta e colocar uma balaclava preta. Um a um, eles foram levados à sala de testes, sendo requisitado que se sentassem em uma cadeira de frente para a parede. Ver imagem 01. Putt, então entrava, sentava-se em uma escrivaninha do outro lado da sala, e tentava fazer contato com o mundo espiritual, assim que acreditava estar fazendo contato direto com os mortos. Putt localizava um espírito que conhecia a pessoa e, então, silenciosamente anotava informações sobre o voluntário. Meu papel no teste foi acompanhá-la quando entrava na sala de testes ou saía dela nos momentos apropriados, ficar com ela enquanto ela tentava fazer contato com os espíritos, e fazer companhia durante o dia. Putt e eu passamos boa parte do tempo entre as sessões conversando. Em certo momento, perguntei se havia algum aspecto negativo em seu trabalho como paranormal profissional. Sem qualquer sinal de ironia, ela explicou que ficava muito irritada quando as pessoas marcavam uma sessão e não apareciam. Após todas as 10 sessões, foi solicitado aos voluntários que voltassem para a sala de teste. Cada um recebeu transcrições de todas as 10 leituras que Putt fizera naquele dia e foram chamados a analisá-las e identificar a leitura que parecia se aplicar a eles. Se Putt tinha de fato os poderes que alegava, as pessoas não deveriam encontrar grandes dificuldades. Por exemplo, imaginemos que uma delas tivesse sido criada no campo, passado bastante tempo viajando na França e, recentemente, casado com um ator. Se Putt de fato tivesse uma linha direta com o mundo espiritual, então ela teria mencionado uma infância cercada de vegetação, o forte cheiro de queijo brie ou a frase querida. Foi um triunfo. Assim que a participante em questão visse esses comentários, instantaneamente saberia que aquela leitura era direcionada a ela e, assim, não teria problemas para escolher entre as alternativas disponíveis no pacote. Para fazer Putt passar no teste, 5 ou mais voluntários precisariam identificar corretamente suas leituras. Cada um examinou cuidadosamente as leituras de Putt e identificou a que achava mais correta. Em seguida, todos nós nos reunimos no escritório de French para ver como ela se saíra. O voluntário número 1 escolhera a leitura direcionada para o número 7. A leitura selecionada pelo participante 2, na verdade,
foi feita quando o número 6 estava sentado na frente de Put, e assim por diante. Na verdade, ninguém identificou corretamente sua leitura. Put ficou estupefata com o resultado, mas prometeu retornar com uma nova e aperfeiçoada comprovação de seus poderes. Seria possível argumentar que Put fracassou porque concordou em trabalhar com um conjunto artificial de condições. Afinal, a menos que ela aceite um emprego temporário em uma convenção de imitadores amadores introvertidos do Batman, dificilmente ela seria solicitada ao produzir leituras para pessoas que estivessem vestidas com um manto preto, uma balaclava preta e olhando na direção oposta dela. O problema é que outras experiências conduzidas em ambientes mais naturais produziram o mesmo resultado. No início da década de 1980, os psicólogos Hendrik Boerenkamp e Sibu Schouten, da Universidade de Utrecht, passaram 5 anos estudando os supostos poderes paranormais de 12 videntes holandeses muito respeitados. 4. Os pesquisadores visitaram cada vidente em casa diversas vezes por ano. Ele estava esperando você. Mostraram uma fotografia de alguém que ele nunca vira e solicitaram que fornecesse informações sobre aquela pessoa. Eles também realizaram exatamente o mesmo procedimento com um grupo de pessoas selecionadas aleatoriamente que não declaravam possuir poderes paranormais. Após registrar e analisar mais de 10.000 declarações, os pesquisadores concluíram que os alegados poderes paranormais dos videntes não conseguiram superar o desempenho das conjecturas aleatórias feitas pelo grupo de controle não paranormal e que nenhum grupo produziu um índice de acerto impressionante. Esses tipos de estudos fracassados não são exceção, são a norma. Ciclo há mais de um século, pesquisadores vêm testando as alegações dos médiums e videntes e não encontraram evidência a seu favor. Na realidade, após rever esse vasto trabalho, Sibu Schouten concluiu que o desempenho dos videntes simplesmente não foi melhor do que seriam respostas ao acaso. Parece que, no que diz respeito aos videntes e médiums, o prêmio de $1 milhão de Randi não corre perigo. O enigma é que as pesquisas de opinião pública sugerem que cerca de 1 em 6 pessoas acredita haver recebido uma leitura correta de um suposto vidente. 6. Para resolver o mistério é necessário aprender os segredos dos leitores paranormais. Há muitas formas de fazer isso. Você poderia, por exemplo, passar diversas semanas em um programa de desenvolvimento paranormal tentando abrir seu olho interior. Ou poderia se inscrever em um curso de 1 mês em um colégio para médiums e tentar se sintonizar com os mortos. Por outro lado, pode economizar muito tempo e esforço deixando tudo isso de lado, intencionalmente ou não. A maioria dos médiums e videntes usa um conjunto fascinante de técnicas psicológicas para dar a impressão de que tem uma apreensão mágica do passado, do presente e do futuro. Essas técnicas são conhecidas como leitura fria e revelam um importante aspecto da natureza fundamental de nossas interações diárias. Para conhecê-las melhor, vamos passar mais tempo com um amigo conhecido, revelando um misterioso Senhor D. Antes de continuar nossa jornada pela psicologia das leituras paranormais, gostaria que você fizesse o teste psicológico de 2 partes a seguir. Primeiro, imagine que a ilustração abaixo representa a visão aérea de uma grande caixa de areia. Em seguida, imagine que alguém escolheu aleatoriamente um lugar na caixa e enterrou um tesouro lá. Você só tem uma oportunidade de cavar e encontrar o tesouro. Sem pensar muito sobre o assunto, marque um X na caixa de areia para indicar onde você cavaria. Segundo, simplesmente pense em uma forma geométrica dentro de outra. Muito obrigado. Retornaremos às suas respostas mais tarde. No início do capítulo 1, descrevi como o Sr. D certa vez visitou a Universidade de Edimburgo e demonstrou suas habilidades surpreendentes. Leitura após leitura, pessoas completamente desconhecidas se sentaram à sua frente e partiram convencidas de que ele sabia tudo sobre elas. Um dos casos mais impressionantes foi o de Lisa, que não tinha ideia de como o Sr. D apresentou informações corretas sobre sua personalidade, a carreira do irmão e suas dificuldades de relacionamento. Como você já deve ter percebido, o Sr. D não possuía poderes paranormais genuínos. Na realidade, passara a maior parte da vida praticando a leitura fria para fingir faculdades paranormais e não tinha qualquer problema em revelar os segredos de seu negócio. Ele usava 6 técnicas psicológicas para parecer alcançar o impossível. 7. Para compreender o primeiro desses truques,
Precisamos viajar para a cidade imaginária de Lac Obegon. A bajulação rende frutos. Em meados da década de 1980, o escritor e humorista americano Garrison Keillor criou uma cidade fictícia chamada Lac Obegon. Segundo o criador, a cidade ficava localizada no centro de Minnesota, mas não podia ser encontrada nos mapas por causa da incompetência dos topógrafos do século XIX. Ao descrever os habitantes da cidade, Keillor observou que todas as mulheres são fortes, todos os homens são bonitos e todas as crianças estão acima da média. Embora escritos de brincadeira, esses comentários refletem um princípio psicológico-chave, hoje conhecido como o efeito de Lac Obegon. Na maior parte do tempo, você toma decisões racionais. No entanto, em determinadas circunstâncias, seu cérebro engana e você repentinamente deixa a lógica de lado. Os psicólogos descobriram que uma grande causa de irracionalidade gira em torno de um fenômeno curioso conhecido como viés egocêntrico. Quase todos nós temos egos frágeis e usamos diversas técnicas para nos proteger da dura realidade do mundo exterior. Temos uma grande capacidade para nos convencer de que somos responsáveis pelo sucesso em nossas vidas, mas somos igualmente bons em culpar os outros por nossos fracassos. Nos enganamos a ponto de acreditar que somos únicos, que possuímos habilidades e capacidades acima da média e que devemos ter mais do que nosso quinhão razoável de boa sorte no futuro. Os efeitos do pensamento egocêntrico podem ser dramáticos, no que talvez seja o exemplo mais bem conhecido. Pesquisadores pediram a cada membro de casais em relacionamentos duradouros para avaliar a parcela do trabalho doméstico que realizava. O total combinado de quase todos os casais excedeu 100%. Os participantes mostraram um viés egocêntrico ao focar no próprio trabalho e subestimar a contribuição do companheiro. Na maioria das vezes, esse egoísmo é bom para você. Ele o faz ter um sentimento positivo em relação a si mesmo, motiva-o a levantar toda manhã, ajuda-o a lidar com os contratempos e o convence a persistir nas horas mais difíceis. Por exemplo, pesquisas demonstraram que as pessoas são excessivamente otimistas com relação à sua personalidade e habilidades. 94% das pessoas acham que têm um senso de humor acima da média. 80% dos motoristas dizem que são mais habilitados do que o motorista mediano. Interessante. Isso é verdade até para aqueles que estão no hospital por terem se envolvido em acidentes de automóvel. E 75% dos comerciantes se consideram mais éticos do que o comerciante médio. 8 mesmo ocorre com relação à personalidade. Mostre às pessoas qualquer traço positivo e elas rapidamente marcarão sim, esse sou eu, fazendo com que a vasta maioria acredite irracionalmente que é muito mais cooperativa, atenciosa, responsável, amiga, honesta, talentosa, gentil e confiável do que a pessoa mediana. Essas ilusões são o preço que pagamos pelo sucesso, felicidade e vigor que desfrutamos em nossas vidas. Um bom praticante da leitura fria explora seu pensamento egocêntrico dizendo a você o quanto é maravilhoso. As leituras do Sr. D estavam cheias de bajulação. Após apenas alguns instantes olhando para a palma da mão de Lisa, o Sr. D lhe disse que ela tinha uma boa imaginação, possuía muita criatividade e era detalhista. Alguns momentos mais tarde, Lisa ouviu que poderia ser uma vidente porque era muito intuitiva. Tinha a faculdade em comum de proferir opiniões sobre as pessoas sem ferir seus sentimentos e era muito atenciosa. Todas as vezes em que ouvia elogios como esses, o efeito de Lac Obegon entrava em ação, deixando-a sem qualquer explicação para os insights supostamente corretos do Sr. D sobre sua personalidade. Porém, as leituras frias não dizem respeito apenas a visitas a Lac Obegon. Elas também envolvem um pouco conhecido efeito Dartmouth-Indians contra Princeton Tigers, vendo aquilo que se deseja ver. Em 1951, no Campeonato Universitário de Futebol Americano, os Dartmouth Indians jogaram contra os Princeton Tigers. Foi um jogo especialmente violento, tendo o quarterback de Princeton quebrado o nariz e um jogador de Dartmouth sido retirado de campo, de maca, com a perna quebrada. No entanto, os jornais de cada universidade apresentaram descrições muito diferentes do jogo. Os jornalistas de Dartmouth relataram como os jogadores de Princeton causaram os problemas, enquanto os de Princeton estavam convencidos de que o time de Dartmouth fora culpado. Esse era simplesmente um sinal de preconceito por parte da imprensa. Intrigados,
Os psicólogos sociais Albert Astor e Fedley Cantrell localizaram estudantes das duas instituições que assistiram ao jogo e os entrevistaram sobre o que haviam visto. 9 Embora tivessem assistido exatamente ao mesmo evento, os dois grupos focaram em aspectos diferentes da ação, resultando em visões muito dispares sobre o que acontecera. Por exemplo, quando perguntado se o time de Dartmouth começara a violência, 36% dos alunos de Dartmouth marcaram a resposta sim contra 86% dos alunos de Princeton. Da mesma forma, apenas 8% dos alunos de Dartmouth achavam que seu time fora desnecessariamente violento, comparado com 35% dos alunos de Princeton. Pesquisadores descobriram que o mesmo fenômeno, conhecido como memória seletiva, ocorre em muitos contextos diferentes. Quando as pessoas com crenças fortes são apresentadas a informações ambíguas relevantes para suas visões, elas veem o que desejam ver. Esse efeito Dartmouth Indians contra Princeton Tigers também ajuda a explicar o sucesso da leitura de Lisa. Ao olhar pela primeira vez a mão dela, o Sr. D falou sobre muitos aspectos de sua personalidade, sendo que muitas dessas afirmações simultaneamente previam um traço e seu exato oposto. Lisa foi informada de que era extremamente sensível, embora também muito prática, e que, apesar de muitas pessoas a considerarem tímida, na realidade, ela não tinha medo de falar o que pensava. Da mesma forma que os alunos de Dartmouth e Princeton lembravam as partes do jogo de futebol americano que combinavam com suas preconcepções, Lisa focou nos aspectos das afirmações do Sr. D que ela acreditava se aplicarem a ela e não prestou quase nenhuma atenção a todos os dados incorretos. Ouviu o que desejava ouvir e saiu convencida dos poderes misteriosos do vidente. Logo depois dos efeitos de Laque Obegon e Dartmouth Indians contra Princeton Tigers vem o terceiro princípio importante da leitura fria: o efeito Dr. Fox. A criação do significado. Tudo isso fornece uma ilustração interessante de uma idiosincrasia fundamental do sistema perceptivo humano. Dado o contexto correto, as pessoas apresentam uma capacidade altamente desenvolvida de ver instantânea e inconscientemente significados em formas sem sentido. O mesmo princípio as ajuda a enxergar todo tipo de imagem em manchas de tinta, nuvens e torradas. Olhe fixamente para essas formas aleatórias por bastante tempo e repentinamente objetos, rostos e figuras começarão a emergir. O mesmo processo ocorre durante nossas conversas cotidianas. Durante um bate-papo, as pessoas tentam transmitir seus pensamentos uma para outra da melhor maneira possível. Alguns dos comentários podem ser um tanto vagos e ambíguos, mas o cérebro humano tem uma grande capacidade para fazer inferências a partir do contexto do diálogo e, então, tudo fica bem. No entanto, esse processo vital pode passar do limite, fazendo com que se ouçam significados onde eles não existem. Na década de 1970, Donald Naftulin e seus colegas da Universidade da Califórnia do Sul demonstraram o poder desse princípio de forma dramática. 10 Naftulin escreveu uma palestra totalmente sem sentido sobre a relação entre a matemática e o comportamento humano, contratou um ator para apresentar a fala em uma conferência sobre educação, e, em seguida, perguntou à plateia de psiquiatras, psicólogos e trabalhadores sociais o que eles acharam. Antes da palestra, Naftulin fez o ator ensaiar cuidadosamente sua fala e orientou sobre como lidar com a sessão de perguntas e respostas de 30 minutos usando conversa fiada, neologismos, afirmações ilógicas e declarações contraditórias. Na conferência, Naftulin apresentou o ator como Dr. Myron L. Fox e discorreu brevemente sobre seu currículo impressionante, porém totalmente fictício. Durante 1h30, a plateia foi bombardeada com besteiras sem sentido e afirmações contraditórias. Ao final da sessão, Naftulin distribuiu um questionário e solicitou a todos seus comentários. Da mesma forma que você viu um símbolo sem sentido há alguns minutos, mas o interpretou tanto como a letra B quanto como o número 13, a plateia percebeu grande sabedoria nas tolices do Dr. Fox. Segundo os presentes, ele fizera uma apresentação excelente, fora extremamente articulado e realizara uma boa análise do tema. Ao ser perguntada sobre a avaliação da palestra, 85% da plateia indicou que o incompreensível Dr. Fox havia apresentado seu material de forma bem organizada. 70% comentou favoravelmente sobre seu uso de exemplos, e
quase 95% considerou o trabalho estimulante. Naftulin não é o único a revelar a capacidade maravilhosa da mente humana de criar algo do nada. Em meados da década de 1960, José Eisenbaum, perito em inteligência artificial do MIT, criou um programa de computador cujo objetivo era reproduzir a experiência de consultar um psicoterapeuta, chamado Elisa, em homenagem a Lisa Doolittle, a vendedora de flores da classe trabalhadora que foi ensinada a falar de forma culta em Pigmalion. O programa resultante era muito simples. No começo de cada sessão, Elisa pedia às pessoas para explicarem seu problema e, em seguida, usava um número pequeno de regras simples para responder a tipos diferentes de sentenças. Por exemplo, se alguém digitava um comentário com a estrutura "eu acabei de X", o software sempre respondia "você disse que acabou de X?". Quando a pessoa dizia as palavras "eu acho que sim", Elisa respondia com "você diz que acha que sim por alguma razão especial?". Se o comentário de alguém não se enquadrava em uma dessas categorias padrão, o programa era configurado para responder com uma frase feita, tal como "conte-me mais". Dessa forma, imagine que você veio se consultar com Elisa sobre uma recente mudança de carreira. A sessão poderia transcorrer da seguinte maneira: Elisa, por favor, diga qual é o seu problema. Você: acabei de trocar de emprego. Elisa: você disse que acabou de trocar de emprego. Você: sim, não tenho certeza de que tomei a decisão certa. Elisa: você parece estar bem certo. Você: acho que sim. Elisa: você pode explicar melhor? Você: bem, parece que era o melhor a fazer. Elisa: não tenho certeza que entendi bem. Você: sou o tipo de pessoa que confia na minha intuição. Elisa: sua intuição? Você: sim, sabe, quando você tem um pressentimento. Elisa: você tem certeza? Você: acho que sim. Elisa: você diz que sim por alguma razão especial. Você: bem, na verdade eu me preocupo com o fato de que estava melhor em meu emprego anterior. Elisa: estava mesmo? Você: em alguns aspectos, sim. Elisa: entendo. Apesar de apresentar às pessoas uma série dessas declarações completamente desprovidas de sentido, Elisa provou ser muito popular e convenceu a muitos de que estavam de fato conversando com uma verdadeira psicoterapeuta experiente. Da mesma maneira, os políticos têm consciência desse efeito e, frequentemente, apresentam ao público frases vagas, ambíguas e até mesmo contraditórias, seguros de que os eleitores ouvirão aquilo que desejam ouvir. Temos de estar preparados para olhar para trás e ter a coragem de seguir em frente. Reconhecer os direitos tanto dos trabalhadores quanto das organizações, apoiar os necessitados sem estimular as pessoas a ficarem dependentes do Estado. Nem mesmo os acadêmicos estão imunes. Em meados da década de 1990, o físico Alan Sokal, da Universidade de Nova York, desconfiou que o mesmo tipo de besteiro estivesse por trás de muitos estudos culturais pós-modernos e decidiu testar sua teoria submetendo um artigo completamente sem sentido para um periódico acadêmico desse campo. 11 O texto, intitulado Transgredindo as Fronteiras, rumo a uma hermenêutica da gravidade quântica, consistia de referências irrelevantes, citações aleatórias e contrassensos completos. Por exemplo, parte do trabalho defendia que a gravidade quântica tinha implicações políticas e o texto concluía com a observação: até agora, não existe uma matemática emancipatória, e podemos apenas especular sobre seu possível conteúdo. Podemos ver aspectos dela na lógica multidimensional e não linear da teoria dos sistemas difusos, fuzis systems. Mas essa abordagem ainda é expressivamente marcada por suas origens na crise das relações de produção do capitalismo tardio. Os editores do periódico não conseguiram identificar a farsa e publicaram o artigo. Essa ideia simples ajuda a explicar o sucesso das leituras paranormais. Muitos dos comentários feitos pelos videntes e médiums são ambíguos e, consequentemente, prestam-se a diversas interpretações. Quando, por exemplo, o vidente menciona detectar uma grande chance com relação a uma propriedade, ele pode estar se referindo a uma mudança de residência, a ajudar alguém a se mudar, a herdar uma casa, a encontrar um lugar novo para alugar, ou até comprar uma casa de férias no exterior, por não haver nenhum prazo temporal vinculado ao comentário. Essa mudança pode ter acontecido no passado recente, estar acontecendo neste exato momento,
ou vir a acontecer no futuro próximo. Os clientes trabalham arduamente para encontrar um sentido em tais observações. Pensam em suas vidas e tentam encontrar algo que seja compatível com aquilo que ouviram. Ao fazê-lo, podem se convencer de que o vidente é extremamente preciso. Esse processo é frequentemente colocado em funcionamento desde o início da leitura, quando muitos videntes deixam bem claro que não são capazes de fornecer informações objetivas. Ao invés disso, eles alegam que o processo é como olhar através de vidro fumê, ou ser capaz de vagamente distinguir vozes na escuridão. O cliente fica responsável por ajudar no preenchimento dos espaços vazios, exatamente como o Dr. Fox e Elisa. O vidente, então, solta uma série de besteiras sem sentido que seus clientes transformam em pérolas de sabedoria. O pesquisador Geoffrey Bean descreve esse fenômeno como o efeito procrusteano, em homenagem ao personagem dos mitos gregos que esticava ou decepava os membros de seus convidados para fazer com que coubessem em sua cama.